Vamos lá, olá, boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês que estão aí entrando nessa live, tá certo? Boa tarde aí. Vamos aí iniciar nossas aulas, tá certo? Do curso de Inspetor da Qualidade. E você que já está entrando aí, tá certo, gente? Então, olha só. Hoje nós vamos ver aí as 7 ferramentas da qualidade, tá certo? E também nós vamos ver aí a ISO 9001 e também a ISO 14001, tudo bem? Que também faz parte aí do nosso curso de Inspetor da Qualidade, tudo bem? Então, gente, olha só, hoje nós, nessa tarde, agora são as 15 horas, nós vamos aí dar início, tá certo? A primeira aula da tarde, é as 7 ferramentas da qualidade e logo após nós vamos ver aí as séries 9001 e 14001, tudo bem? Então, olha só, já quero dar o meu boa tarde a todos vocês aí, tá certo? E qualquer dúvida pode comentar aí, tá bom? E também, para vocês que estão aí fazendo o curso de Inspetor da Qualidade, tá certo? Ao término das aulas, ou seja, da nossa série de aulas, ao término de todas as aulas, tá certo? Você pode estar aí solicitando o seu certificado, tudo bem? E peço que você também já compartilhe aí esta live, compartilhe, tá certo? Para que outras pessoas também possam estar acompanhando as nossas aulas, possam estar aí vendo as nossas aulas, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa aula, tá certo? Eu acredito que vai ser uma aula bastante aí, aproveitosa, porque, essas aulas aqui, ó, essas aulas de hoje caem em avaliações, tá certo? Quando você for participar do processo aí de seleção, já fique ciente que essas aulas, tá certo? Vai ser de extrema importância para que você possa aí, estar absorvendo essa matéria, tá certo? E quando for aí participar do processo seletivo, você já tem aí esses conhecimentos e fica muito mais fácil aí para você passar aí em uma avaliação. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live entrando aí? 5 pessoas. 5 pessoas. Então, gente, vamos lá comigo. Vamos lá para as nossas aulas aí. Nós vamos falar hoje sobre as 7 ferramentas da qualidade. Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender primeiramente esse conceito. O conceito geral relacionado à qualidade. Qualidade é um conjunto de propriedades de um produto ou serviço que o tornam condizentes com a missão de uma organização, comprometida com o pleno atendimento das necessidades de seus clientes. É um trabalho contínuo e crescente que, aplicados no dia a dia, permite à empresa, tá certo? Se superar em atendimento e profissionalismo, tudo bem? Tornando-se referência no mercado. Então, aqui está o conceito, tá certo? Um conceito de uma visão geral, falando do que é aí a qualidade. Então, vamos lá. Só que, falando em qualidade, tá certo? Nós, antigamente, existiam outras pessoas que já vinham estudando, esses processos relacionados à qualidade. Para que hoje você tenha qualidade, seja nos equipamentos eletrônicos, seja nas organizações, seja em ferramentas, em qualquer situação que exija qualidade, antes de nós já existia aí, os gurus da qualidade, os gurus, em outras palavras, é conhecido aí como os mestres da qualidade, que foram eles, tá certo? Que implantaram essas técnicas e essas ferramentas para que hoje você tenha,
tá certo? Produtos e serviços com cada vez mais com qualidade. Então, nós vamos falar aí sobre esses gurus. Então, os gurus da qualidade, tá certo? Que diz, as modernas técnicas da qualidade foram introduzidas por especialistas, em outras palavras, mestres, né? Que de maneira revolucionária criaram o quê? Uma ordem de administração, da qualidade nas organizações. Esses mestres, especialistas, né, por distinção, tá certo? Ficaram conhecidos como os gurus da qualidade. Por que distinção? Porque eram pessoas, né, diferentes. Então, foram eles que foram aí os primeiros, né, os primeiros homens, ou seja, as primeiras pessoas a entender verdadeiramente de qualidade, desenvolvendo técnicas e ferramentas. Então, né, nós vamos citar aí alguns deles. Então, vamos citar aqui o primeiro, chamado aqui de Walter, né, Walter Schweitzer, né? Ele desenvolveu, né, o controle estatístico do processo, chamado CEP, que permite determinar se existem causas não naturais de variação ou processo. Vocês estão conseguindo enxergar até aqui? Dá para puxar um pouquinho? Dá para enxergar? Sim, dá para enxergar aqui? Dá. Então vamos lá. Outra grande contribuição de Schweitzer, né, é a qualidade, que foi aí o ciclo de PDCA, aonde nós temos planejar, fazer, checar e avaliar. Tudo bem? Tudo bem? Então nós vamos entender isso aí adiante. O outro guru da qualidade, né, que também é considerado aí os mestres dos mestres, né, ou seja, o pai da qualidade, né, foi esse cidadão aqui chamado Demme. Tudo bem? Edward Demme. Foi considerado o pai da qualidade. Tudo bem? Ele é considerado aqui, ó, o pai, né? O controle da qualidade, ou o guru que? Uau, mestre, o guru mestre. Ele enfatizou que a qualidade era responsabilidade da alta administração. Se ele disse que a responsabilidade é desenvolvida, ou seja, é dos grandes, ou seja, das responsabilidades da alta gerência, então ele desenvolveu o quê? Uma ferramenta chamada ciclo de PDCA, onde nós temos P, que é planejar. Quem é que planeja? São os responsáveis pela alta gerência. Tudo bem? Então, ele diz que a gerência, né, responsabilidade da alta gerência, e a não qualidade não era culpa dos empregados, né? Ele criou uma lista de 14 pontos que nós já falamos sobre esses 14 pontos de Demme. Tudo bem? Para melhoria da qualidade em uma organização. Essa aula anterior nós falamos, né? Em uma visão da gestão da qualidade, nós falamos sobre esses 14 pontos de Demme. O outro aqui, né, considerado aqui o guru da qualidade, é chamado de Joseph, né, Juran, mais conhecido como Juran. Tudo bem? Segundo Juran, é necessário que haja o quê? Um planejamento, né? Se você observar, né, todos eles estão falando de qualidade, a respeito da qualidade, mas que, se você analisar, faz todo sentido, um complementando o outro. Tudo bem? Ou falando a mesma coisa, porém, em outras palavras. Ele diz que planejamento da qualidade, de forma que existem planejamento de custos, de projetos ou de finanças. Ele orienta este planejamento por meio de um processo que ficou conhecido como a trilogia da qualidade, que também nós falamos na gestão da qualidade. Falamos sobre a trilogia de Juran. Tudo bem?
O outro guru da qualidade, Armando Frenebal, né? Ele pregava que a qualidade é responsabilidade de cada indivíduo dentro da empresa. Cada indivíduo. Também difundiu a abordagem dos custos da não qualidade como justificativa para obter o comprometimento da alta administração. E aí conhecemos um outro guru da qualidade chamado aqui Crosby, conhecido como Crosby. Ele rejeitou a ideia de que sempre haveria um percentual incontrolável de peças defeituosas. Desenvolveu o conceito de que defeito, de defeito zero. Foi ele quem popularizou aí, a célebre da frase, fazer o certo da primeira vez. Certo? Fazer o certo da primeira vez. Um outro guru da qualidade que também ficou muito conhecido foi Kaoru Ishikawa, tá certo? Considerado também um dos gurus da qualidade. Ele era aí um japonês, tudo bem? E os outros anteriores, que eu não falei, mas já vou falar, eram americanos, certo? Então, Ishikawa era o japonês, ele ficou conhecido pelo desenvolvimento do diagrama de causa e efeito. Ele disse que para ter um efeito tem que ter uma causa, tá certo? Foi o mentor dos círculos de controle da qualidade, onde funcionários são envolvidos para discutir problemas e propor soluções de melhoria. Tudo bem? Criou ainda o conceito de cliente interno na organização. Ele disse que os primeiros clientes são os funcionários e que, de fato, realmente são os funcionários. Definiu qualidade como fazer as coisas óbvias, argumentando que 95% dos problemas inerentes à qualidade podem ser resolvidos com as 7 ferramentas da qualidade, que nós vamos já conhecer, as 7 ferramentas da qualidade. Um outro guru da qualidade também ficou bastante conhecido, Taniguchi, certo? Taniguchi se concentrou no fato de que a qualidade deve nascer junto com o projeto do produto. Então já tem que vir com o projeto. Na sua visão, a interferência dos processos de montagem será mínima se o produto for projetado desde o início com qualidade. Então ele diz que para que um produto entre em um processo de montagem, esse produto já tem que nascer com qualidade, ou seja, com projeto, para que no processo final esse produto já possa sair com qualidade. Tudo bem? Só que, em outras palavras, se a gente analisar, ele está certo em algumas partes. Porém, no processo de transformação desse material, pode acontecer a não qualidade também, tá certo? Então, mas que todos eles fizeram parte para uma evolução, uma evolução que jamais voltaria como era antes, tá certo? E é daqui sempre para frente. É tanto que as empresas, elas são certificadas, tá certo? Que nós vamos falar sobre essa aula. É tanto que as empresas, elas são certificadas para que possa produzir produtos com altíssima qualidade. Porque se elas não forem certificadas, elas estão fora do mercado. Ou seja, elas não podem concorrer em um mercado competidor. E muito menos participar em uma gama de distribuição, venda dos produtos, enfim, é uma série de consequências. Por isso que as empresas, elas têm que estar adaptadas nas certificações, que diz como que ela deve produzir e se ela tem técnicas, se ela tem gestão adequada para poder produzir
esses produtos. Então, né, falando aí sobre esse camarada aqui, ó, chamado Crosby. Crosby, né, ele diz que nós temos que fazer, né, a coisa certa já da primeira vez. Tudo bem? Ele define qualidade como a conformidade com as especificações. Esta definição é voltada inteiramente para quem? Para nós, para o cliente. Enfatizando que a qualidade é tangível, qualidade é pegável, é palpável, é tangível, tá certo? Gerenciável e pode ser medida, que de fato isso é verdade. Enfatiza formação de uma equipe de melhoria. É por isso que, né, como vocês podem ver, é por isso que nas organizações existem liderança, né, gerentes, supervisor, tá certo? Inspetor da qualidade, você, né, que faz parte de o quê? De uma equipe, tudo bem? Fazer certo da primeira vez, especificar bem e avaliação dos custos, né, da qualidade. Deve fazer uma avaliação, né, de tais produtos. Tudo bem? E aí, falamos agora sobre Juran, né? Juran, ele diz aqui, ó, na frase dele, adequação ao uso, né? Para você usar qualquer material, ou seja, qualquer produto com qualidade tem que estar o quê? De uma forma adequada para você usar. Qualidade tem duas dimensões. É o perfil do produto que atende o quê? As nossas necessidades. Tudo bem? Segundo, é a ausência de defeitos. É a ausência de defeitos. E aqui quando ele fala que, né, os custos da qualidade. Os custos da qualidade é falha externa, tá certo? Depois que o produto chega ao cliente como garantia, né? Quando chega ao cliente como garantia, tem o quê? Reclamações e etc. E na falha interna, antes do produto chegar ao cliente, como refugos, retrabalhos e etc., né? Isso acontece aonde? No processo. É no processo de transformação desse produto. Então é por isso que você está fazendo esse curso de inspetor da qualidade, que é justamente para prevenir que a produção, tá certo? Cada vez, né, produz aí, ou melhor dizendo, cada vez minimize todo esse processo de transformação do produto, minimize os efeitos da não qualidade. É por isso que tem o inspetor da qualidade para ajudar a resolver, né, várias situações dentro de um processo. Tá certo? E na avaliação, inspeções, testes, né, auditoria na conformidade e etc. Prevenção, planejamento, controle, avaliação e etc. Então, né, falando aí de uma forma, né, bem entendedora aí, né, Juran, ele define os custos da qualidade como tudo isso, tá certo? As falhas externas e as falhas internas. E aí, vamos agora para o pai da qualidade, o guru mestre, Demme, né? Olha a frase de Demme. Redução nas variações, né? Para que tudo que você imaginar tem uma variação. E quando sai fora dessa linha, há uma variação. E essa variação, justamente, é a não conformidade, ou seja, é a não qualidade de um produto.
A qualidade nas variações aumenta a possibilidade de melhoria e inovação. Olha só que ideia, né? Que ideia não. Que frase, né? Extraordinária. Ele diz que a qualidade nas variações aumenta a possibilidade de melhoria e inovação. O que ele diz? Ele está dizendo que se um processo está produzindo com não qualidade, isso faz com que a empresa possa o quê? Melhorar e produzir agora com qualidade, tá certo? Né? Que diz que a possibilidade de melhoria e inovação. Né? E aí as empresas vão fazer o quê? Vão inovar, vão melhorar. Tira por você, né? Você, quando faz alguma coisa que não está do jeito que você quer, você procura fazer o quê? Diferente. Procura fazer melhor, né? Sempre o melhor. Qualidade é conseguir traduzir as futuras necessidades do usuário em características mensuráveis, de modo que o produto possa ser projetado para garantir a satisfação no preço que ele está o quê? Disposto a pagar. Então você só fica disposto a pagar um certo produto quando ele te traz garantia, quando ele te traz qualidade, né? Se você vai comprar um produto e esse produto não te oferece garantia, não te oferece qualidade, você está disposto a pagar por esse produto? Claro que não. Então é por isso que, né, ele falou que produto possa ser projetado para garantir o quê? A tua satisfação no preço que ele está o quê? Disposto a pagar. Deme. Quem falou isso? Deme. Falando aí sobre essa mensuração, né, quando se fala de qualidade. A qualidade precisa ser constantemente o quê? Avaliada. Mesmo que nasça com o projeto do produto desde o início, mas tem que sempre ser o quê? Avaliada. Sempre vai ser avaliada. Né? E aí os indicadores de qualidade. Mede o grau de satisfação dos clientes e a eficácia dos processos. Também falando sobre esses indicadores de qualidade, fala que o foco está o quê? Voltado para os resultados. Aponta o caminho do ponto de vista estratégico que a organização tem que seguir. É uma ferramenta capaz de identificar os aspectos relacionados com os resultados, podendo apontar ou não a necessidade de mudanças. Então, olha só, esses aqui são os indicadores. Né? Os indicadores quando se fala em qualidade. Quando se fala em qualidade. E aí, agora nós vamos entender aí as 7 ferramentas da qualidade. Né? As 7 ferramentas da qualidade. São utilizadas para facilitar, né, e organizar o processo de coleta e registro de dados de forma a contribuir para otimizar a análise posterior dos dados obtidos. Então nós vamos falar aí sobre essas 7 ferramentas da qualidade, que elas foram desenvolvidas por quem? Pelos gurus da qualidade. Tudo bem? Então a primeira ferramenta é chamada de carta ou gráfico de controle. A segunda é o histograma. A terceira é o diagrama de Pareto. A quarta lá é o diagrama de dispersão. Né? A quinta, fluxograma. A sexta, diagrama de Ishikawa. Né? E a sétima, a folha de verificação. Então, vamos lá entender aí, passo a passo,
de cada uma dessas ferramentas da qualidade, que são aí as nossas 7 ferramentas da qualidade. Gente, até aqui, tudo bem? Até aqui, vocês estão conseguindo entender o que está sendo passado para vocês? Tá certo? Então, vamos lá. Quantas pessoas nós temos na live aí? 4 pessoas. 4 pessoas na live. Então, vamos lá, gente. A primeira ferramenta é carta de controle. Então, vamos lá. Carta de controle. Tudo bem? Estatístico do processo. Considerando que um pacote de biscoito, né, de maisena deva passar entre 198 e 2002 gramas. Porém, nenhum pacote deve ter peso superior a 204, certo? Porque passa de quanto? 202 gramas. E nem inferior a quanto? A 196. 196. Durante todo o dia. Serão aí pesados alguns pacotes na hora, de hora em hora. Esses valores são colocados em um gráfico de controle. Então, o gráfico de controle, ele visa medir aí como que está sendo avaliado o processo inteiramente de uma produção. Então, é como se você olhasse, por exemplo, uma produção, digamos de uma TV. E aí, no primeiro horário, tem uma certa quantidade de produção, no caso aqui, 220 mais ou menos. Aí, o segundo horário aqui já caiu para quanto? 198, porque aqui está 200. E aí, o terceiro já aumentou, para 201, acredito, porque 202 está aqui. E aí, veio, você vai ponteando, como que vai desenvolvendo a produção, tá certo? Em hora a hora desse processo de produção. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue medir e saber como que está a produção. E aí, ao final desse processo de produção, você, ao longo de hora a hora, você já construiu um gráfico. Ou seja, aqui já dá para você entender como que você deve ter um controle. Por exemplo, aqui você começou uma produção, digamos, de 201, porque 202 está aqui, 201. Aí, primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto horário, caiu para 198, 198. E aí você vai avaliar o que aconteceu aqui, Você vai avaliar. Em cima disso aqui, você vai procurar melhorar, saber o que aconteceu lá no processo de produção, ou se foi uma peça, ou se foi um funcionário que não estava bem, não conseguiu acompanhar o processo, ou que uma peça estava sendo batida, e aí você vai avaliar. E isso faz com que você possa entender como que funciona a carta de controle. Então, você já passa a entender como que funciona aí esse processo. Relacionado aí, a primeira ferramenta é a carta de controle. E aí entramos para a segunda ferramenta, falando aí sobre o histograma, certo? O histograma serve para mostrar a frequência com que algo acontece, certo? Por exemplo, se fosse necessário mostrar de forma gráfica a distribuição de altura dos estudantes da faculdade apresentada. E aqui, o histograma, ele mostra aqui uma variação relacionada à altura desses alunos, tá certo? Por exemplo, aqui, um aluno tem em média de 1,45 a 1,50, tá certo? E aí foi medido, quantos alunos? 13 alunos. No número 2, foi avaliado que
teve aí uma média de 1,50 a 1,55. Foi avaliado quanto? 33 alunos, né? Então, o histograma, ele mostra como que está uma variação, aqui no caso, entre alturas, tá certo? É uma forma de saber, né, por que que tem uma variação. Aqui, estamos falando em altura. Agora, imagina você, né, coletando essas informações dentro de um processo, para saber como que está a variação de um determinado produto. Isso, né, faz com que você possa, ao final, construir, né, um histograma através de gráficos. Né, através de gráficos. Então, olha aqui, ó. Então, no número 1, teve quantos alunos? 13. No número 2, teve 33 alunos com uma certa altura, tá certo? Com certas alturas. No número 3, teve 84 alunos com uma certa quantidade de altura, uma variação e outra. No número 4, teve 76 e assim por diante. Então, são uma avariação, é uma avariação de altura, certo? Uma variação. E aí nós entramos agora no diagrama de Pareto, né? Esse aqui, eu particularmente gosto muito dessa ferramenta chamada aqui diagrama de Pareto. Olha só como isso é muito bacana. É uma empresa, digamos aqui, ó, uma empresa, né, fabrica e entrega seus produtos para as várias lojas de varejo. Olha o que diz. E deseja melhorar as devoluções de entrega que acontecem. Para isto, a empresa levantou o número de ocorrências geradoras de devolução da entrega no último semestre. Então, nós estamos falando sobre o quê? O diagrama de Pareto. Olha só. Eu gosto muito dessa ferramenta, porque isso te dá uma clareza para saber, né, de tudo que você fez nos seus levantamentos. E você vai trabalhar onde? Em cima, né, dos efeitos, ou seja, em cima das consequências que foi, né, ocasionando ao longo do período. Então, por exemplo, nas razões. Bom, para ter separação errada, eu tive o número de ocorrência 45. Nas razões, faturamentos incorretos dessa empresa, eu tive quanto? 60. Atraso da transportadora, no número de ocorrência, eu tive 125. Pedidos errados, eu tive 30. Atraso na entrega, 140. Preços errados, eu tive 20. Produtos danificados, eu tive 65 produtos danificados. Outros 15. Total, eu tive 500 ocorrências. 500 ocorrências. Olha só como isso te dá uma visão geral para saber, né, de tudo que aconteceu dentro de um processo. Tudo que está acontecendo dentro do processo. Então, é em cima dessas ocorrências que nós devemos trabalhar. É em cima dessas ocorrências que você, inspetor da qualidade, deve fazer esses levantamentos dentro de um processo. E quando você faz esse levantamento, você já sabe por onde começar. E você já sabe, né, como fazer aí um planejamento para minimizar esses números de ocorrências dentro de um processo. Entramos ainda falando, né, ainda tem uma outra parte, né, ainda falando dessa outra parte do diagrama de Pareto, nós temos aqui as razões, né, aqui é somente a tabela que é para ser preenchida, tá certo? Atraso na entrega, número de ocorrências, atraso na transportadora 125 e nós viemos aqui sempre listando. E agora, olha só, casos acumulados, você vai preenchendo. Percentual unitário, de acordo com o valor. Percentual acumulado. Tudo bem? Então, é importante, né, ter aqui uma visão geral, tá certo?
de todo o seu relatório que você, né, tem que fazer. E isso vai te dar mais clareza, vai te dar aí uma visão geral em saber como que está o processo. Né? E isso também, o que ele faz? Né? É gerado é gerado aqui, meu Deus, fugiu. É gerado aqui uma planilha, né? É gerado aqui uma, oh meu Deus, fugiu agora. É gerado um gráfico, obrigado, é gerado um gráfico, tá certo? É gerado um gráfico, e em cima desses gráficos, você, né, já visualiza aqui para saber como é que está a situação. E aí entramos agora aqui no diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ou correlação, também faz parte das 7 ferramentas da qualidade. E é utilizado para comprovar a relação entre uma causa e um efeito. Tá certo? Diz respeito de uma representação gráfica de valores simultâneos de duas variáveis relacionadas a um mesmo processo, mostrando, né, o que acontece com uma variável quando a outra se altera, né, ajudando desta forma a verificar a relação entre elas. Então, para ter o efeito, tem que ter o quê? Uma causa. Tudo bem? Então, olha só. Vamos entender aqui. Falando sobre esse diagrama de dispersão e correlação, serve para mostrar o que acontece com uma variável quando a outra se altera. O que vai acontecer com uma quando a outra se altera? E ajuda a verificar se as duas variáveis que estão sendo estudadas possuem alguma relação entre si. E aí, aqui nós temos uma amostra de idade, peso e altura. Por exemplo, eu tenho aqui idade, peso e altura. Idade, peso e altura. Na idade eu tenho 17. É uma pessoa com 17 anos. Um peso de 50. Uma altura de 1,50 m. Né? Vamos ver o que está acontecendo, né, numa segunda variável. Eu tenho uma pessoa com uma idade de 37 anos, com um peso de 52 e com uma altura de 1,55. Então, aonde que vocês estão observando uma variação? Na idade, tá certo? Na altura e também, ó, identicamente, quase que idêntico no peso, tá certo? Então, há uma variação entre idade, peso e altura. Idade, peso e altura. Há uma variação, tudo bem? Então, essas variáveis, né, possuem alguma relação entre si. Tudo bem? Então, é o diagrama de dispersão ou correlação. O nome por si só já está falando. Correlação. O que tem de correlação? Com esse aqui, com o que outro está do lado, né? Com o outro do lado. Qual a correlação? Né? Qual a variação entre os dois? Então, isso você pode fazer de uma outra informação. Né? Você pega uma informação e pega uma outra e faz uma correlação entre as duas variáveis. Para saber o que está acontecendo num gráfico e o que está acontecendo no outro. Entramos num fluxograma. Né? E aqui nós temos um fluxograma falando aí da não conformidade nos processos. Então, olha só. Olha só como esse aqui também é muito espetacular, falando aí sobre fluxograma. Fluxograma, ele fala como que você, né, como que você deve acompanhar os processos. Mas para que você possa acompanhar os processos, é preciso que você entenda sobre esse fluxograma, para saber, né, o que está acontecendo de fato em um processo, ou o que pode acontecer. E quando acontece, você precisa saber, né, que direção,
esse produto, por exemplo, ele deve percorrer para chegar aí até um produto acabado, ou seja, um produto com qualidade. Então, por exemplo, tem um produto, ele tem um início, né? Ele tem um início. E aí, de repente, esse produto ele não tem, né? Ele não tem qualidade, ou seja, ele não está em conformidade. Então, quando eu, né, coloco aqui no início, né, eu tenho que fazer o quê? Um registro da não conformidade. Depois, ele vai para onde? O controle, né? O controle da não conformidade. Tá bem? O controle da não conformidade. Depois, ele vai para uma avaliação da não conformidade para saber se esse produto, né, tem ou não tem uma não conformidade. Tá certo? Se tiver sim, se ele tiver conformidade, então, né, sim, ele deve seguir para onde? Para definição da qualidade, depois ações e contenção de disposição e pesquisa de análise. Tudo bem? Se ele não tiver realmente não qualidade, ele vai para onde? O encerramento da não conformidade. Por fim, ele vai para onde? Para uma avaliação, né, do impacto, o que causou a não qualidade. Depois ele vai para onde? Para uma verificação da implantação. Depois, verificação da eficácia, tá certo? E vai para uma aprovação da ação pela unidade de controle. Então, se tiver sim, ele segue para cá. Se ele não tiver qualidade, ele segue para lá, tá certo? Então, por isso que é importante você fazer o quê? Um checklist da documentação para ser revisada, para saber se está tudo especificado como esse produto. Aí depois vai para onde? Você detectou, vai para as ações o quê? Corretivas e preventivas, né? E por fim vai para uma avaliação do impacto, verificação da eficácia, tá certo? E aí, ó, aprovação, tá? Pela qualidade, o controle da qualidade, tá certo? E aí, ó, olha só, quando ele entra aqui, por exemplo, da não conformidade, ele vai para onde também, ó? Falamos para lá, agora vamos voltar para cá. Ele vai para onde? Para o aviso, né? Ou seja, o responsável pela abertura da não qualidade. E aí tem o processo fim. Tudo bem? Processo fim. Agora, se ele tiver qualidade, ele segue aqui e vai para lá, ó. E aí vem para onde? O aviso, né? Aviso ao responsável pela abertura da não qualidade e se encerra aí. Tudo bem? É processo a processo, né? Você entender, né? Processo a processo quando se tem um produto que não tem, né, conformidade. E aí você vai saber por onde que vai passar esses produtos. Se sim, ele segue. Se não, ele vai para outros processos. Tudo bem? Então, é o fluxograma da não conformidade. E aí entramos para uma outra ferramenta chamada aqui de folha de verificação, né? Folhas de verificação. Então, é a mais simples das ferramentas. Apresenta uma maneira de se organizar e apresentar os dados em forma de um quadro ou tabela, né, para que possam ser interpretados. É a ferramenta da qualidade utilizada para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para otimizar, né, a posterior análise dos dados obtidos. Uma folha de verificação é um formulário no qual os itens a serem examinados já estão impressos, com o objetivo de facilitar e coletar o registro dos dados. Então aqui é uma folha de verificação. Por exemplo, você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa e a sua empresa produz, digamos, vamos dizer o seguinte, digamos que você tem uma empresa e a sua empresa trabalha no fornecimento de alimento. Então você vai saber
através da folha de verificação, como que está aí o andamento, né, ou o crescimento da tua empresa. Por exemplo, você tem um produto, né? Você tem um produto. Se for de alimento, você vai listar aqui os alimentos. E aqui, na primeira semana, você lista as quantidades do que você está entregando, né, ou comprando, tá certo? Entregando ou comprando. Na segunda semana, a quantidade, entregando ou comprando. Terceira semana, quarta semana, e no total você vai saber, numa semana, saber o que está acontecendo. Ou seja, na entrega, se você entregou em grandes quantidades, ou se você comprou também em grandes quantidades. Então, a folha de verificação é você fazer uma verificação e saber, tudo que está ocorrendo. Por exemplo, aqui é uma empresa de biscoito, uma empresa que trabalha numa produção mensal de biscoito. Sendo que aqui eu botei por semana, tá certo? Porque por mês ia ser bastante grande aqui essa folha de verificação. Mas por semana fica mais fácil de você entender. Por exemplo, um produto, um biscoito chamado Wai, na primeira semana, digamos, eu produzi 100. Na segunda, 80, terceira, 50, na quarta, 40. No final da semana, eu tive ali uma produção de 270. Tá certo? E assim, todos os outros demais. Então, a folha de verificação é você verificar em saber que de fato está acontecendo um processo, tá certo? Um processo de uma produção, seja por defeito, seja por qualidade, seja por não qualidade, tá certo? Seja os registros de tudo que está acontecendo. Então, a folha de verificação tá certo? É abrangente, é aberto para tudo que você quiser colocar em uma folha de verificação, para saber o que está de fato acontecendo, e você já consegue aí acompanhar como está aí, certo? E aí entramos para uma outra ferramenta, a quinta, chamada aí de estratificação. Funciona praticamente, semelhantemente igual à anterior, tudo bem? Então, a empresa pode estratificar novamente, como por exemplo, pode supor que a empresa tomou aí o desperdício de alimentos ocorrido no mês de março, apenas para o pessoal do turno da noite, e o estratificou por dias da semana. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma estratificação de uma empresa que trabalha com alimentação, tá certo? Então, eu estratifiquei o quê? Eu estratifiquei a quantidade de sobras do turno da noite por dia na semana. Eu estou estratificando o quê? Essa informação aqui, ó. Eu estou querendo saber as quantidades de sobras, do turno da onde? Da noite, desta empresa que trabalha com comidas, tá certo? Então, eu tive aqui o período semanal, de segunda a sexta-feira. Aqui eu tenho as quantidades. Por exemplo, na segunda-feira, teve uma sobra, digamos, de 1 kg de comida. Na terça, 1,2 kg. Na quarta, na quinta e na sexta. E no total, eu tive 23,7 quilos de sobras de comida. Isso faz com que eu possa chegar a um resultado e procurar saber o que está acontecendo nessas sobras. Será que a tia lá da cozinha não está cozinhando bem? Ou será que o alimento que está vindo não é de boa qualidade? Ou será que ao fazer a comida lá, a tia da cozinha, ela não sabe cozinhar? O que está acontecendo? Então, você começa a estratificar, saber informações detalhadas. É muito bacana. Então, eu quero saber o que? O problema inicial. O problema inicial é o quê? Grande aumento da quantidade de comida desperdiçada. Então, eu posso dizer que é um problema inicial. A amplitude inicial é
todos os turnos, né? De todos os dias. Porque isso eu estou estratificando o quê? Amplitude inicial eu quero saber de todos os turnos. Eu posso fazer isso? Posso também. Os problemas estratificados. Bom, o problema que eu estratifiquei foi o grande aumento da quantidade de comida desperdiçada o quê? Na semana. Pelo turno da noite. Então, olha aí, ó. É o que eu estou querendo saber, né? O problema que eu quero o quê? Estratificar. A amplitude, né, estratificada era o quê? No turno da noite, na semana. Então, é a estratificação. Estratificação. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, até aqui vocês estão conseguindo compreender, né, as 7 ferramentas da qualidade. Então, vamos lá. Aqui também é uma outra parte de estratificação. Por exemplo, a empresa tentou uma primeira estratificação por turno de trabalho para verificar se o aumento das sobras ocorrida em todos os turnos. Em todos os turnos. Agora, eu estou estratificando um período em todos os turnos. Tá certo? Então, eu posso fazer o seguinte. No período, por exemplo, no turno da noite, em janeiro, eu estou fazendo agora mensal. Eu tive 20 quilos. Em fevereiro, 19. Março, 17. No turno da noite, em janeiro eu tive 30, fevereiro 51, março 63. Isso eu posso fazer em um período, né, de um ano também, para saber o quanto que minha empresa, né, desperdiçou ao longo de um ano. Olha só, ao longo de um ano para saber quanto que minha empresa desperdiçou. Né? Fica fácil de entender. E aí, entramos aqui, tá certo? Na estratificação, vamos lá, estratificação não é estratificação, diagrama de causa e efeito, diagrama, olha aqui, depois a gente corrige isso aqui, é diagrama de causa e efeito, tá, gente? Diagrama de causa e efeito. Então, é uma forma de representação gráfica que auxilia a identificação, exploração e mostra as possíveis causas de uma situação ou problema específico. Então, isso aqui é o diagrama de causa e efeito, certo? Causa e efeito. Não é estratificação, tudo bem? A gente vai corrigir isso aqui. Então, vamos lá. Esse diagrama de causa e efeito, né? O que está falando? Para a gente entender isso bem melhor, vamos para o próximo. Então, aqui, ó, fica muito mais fácil de você entender o diagrama de causa e efeito. Por exemplo, é você fazer um levantamento das possíveis causas. É você fazer um levantamento, né, nesses quadrantes aqui, ó, das possíveis efeitos, dos possíveis efeitos. Então, você vai levantar as causas para saber o que aconteceu lá no efeito, tá certo? O que aconteceu lá naquele quadradozinho lá da frente, o possível efeito. Por exemplo, aqui numa empresa, né, que trabalha numa pintura, que trabalha com pintura, por exemplo, lá na máquina, eu fiz, né, eu quero saber o que aconteceu lá na máquina que causou, por exemplo, um efeito de uma variação da camada da tinta ou da pintura. Por que aconteceu uma falha lá na pintura? E aí, em cima das possíveis causas que eu, né, selecionei nesses quadrados, eu vou listar os possíveis efeitos. Tá certo? Então, lá na máquina, o que aconteceu? A manutenção das pistolas estava deficiente? Isso eu estou falando em máquina. Tinha poeira lá na cabine, né, de aplicação, porque essa possível causa, né, levou a esse efeito ali. Lá em materiais, né, as tintas eram diferentes, os fornecedores eram diferentes. Como era que estava o solvente?
o banho lá do fosfato, o que estava adequado, inadequado? Porque levou um efeito ali. Nos métodos, o que faltou na jornada de trabalho? Ou seja, o que causou na variação? Então, na outra possível causa, o que levou, por exemplo, aqui no meio ambiente? A iluminação estava adequada? A temperatura do ar-condicionado estava adequada? Uma outra possível aqui causa, né? Relacionada à mão de obra. Tinha funcionários novos? Né? Os funcionários eram bem treinados? Uma outra possível causa. Nas medidas, estavam bem, né? Estavam bem dosadas lá as tintas, as misturas das tintas, porque levaram um efeito muito grande. Então, esse diagrama de causa e efeito, né, fez com que eu pudesse, né, listar aqui as possíveis causas que me levaram a ter um efeito. Tudo bem, gente? Então, é importante também, certo? Então, nós entramos aqui nas ferramentas complementares que também ajudam, auxiliar aí na compreensão e na identificação das 7 ferramentas da qualidade, que nós temos aqui o Brainstorm e o ciclo de PDCA, que também nós falamos em outras aulas anteriores. O Brainstorm também nós falamos, acredito, mas vou falar aqui para vocês, né, algumas ferramentas estratégicas da qualidade, né? E aqui nós temos o Brainstorm, tá certo? O Brainstorm, que significa a tempestade de ideias, né? Utilizada para a criação de ideias a respeito de uma questão central, né? O Brainstorm, ele fala que é possível, né, entender e resolver uma situação inerente dentro de um processo, ou seja, um processo quando está, né, dando bastante defeito, eu vou utilizar, né, uma outra ferramenta chamada de Brainstorm. O Brainstorm, ele visa entender, né, por que está dando muito defeito, e também ele vai corrigir esse defeito. Como? Né? Simplesmente, né, é paralisado todo o processo, tá certo? Todo o processo. Uma vez que o processo está paralisado, chega esse responsável, seja o gerente, seja o supervisor, e se ele tem conhecimento dessa ferramenta, ele vai aplicar ela para poder resolver os problemas que estão acontecendo lá no processo. Ele diz para todo o processo parar e ele começa a coletar os insights, as ideias dos funcionários. Sendo que uma ideia não pode restringir a outra. Uma ideia não pode dizer que a outra não serve. Então ele vai coletar todas as ideias, né, pegar todas as ideias e aplicar em cima do problema. Por incrível que pareça, consegue resolver 90% dos problemas. Então é o Brainstorm, tá certo? Então essas são aí algumas das ferramentas que também nos auxiliam, tá certo? Que diz que são ferramentas de característica administrativa utilizada para o desenvolvimento de ideias, determinação, prioridades, estabelecimento de caminho, classificação, né, de dados, entendimento de processo e investigação de causas, né, dos problemas, são a grande relevância aí para o desenvolvimento da qualidade e possui aspecto qualitativo. Então, né, falamos aqui sobre o Brainstorm. O Brainstorm é tempestade de ideias. E essas ideias, elas são, né, implantadas em um produto que não tem qualidade, né, utilizada para a criação de ideias a respeito de uma questão. Então, o Brainstorm, né, como já falamos, pode ser literalmente traduzido como tempestade de ideias, já falamos. É uma técnica utilizada para se criar o máximo de ideias possíveis sobre um assunto em um determinado, né, espaço de tempo. Então, aqui nós temos as dicas, tá certo? As dicas é você parar todo o processo, né, resumindo isso aqui, parar todo o processo, chamar toda a turma e dizer, olha, cada um vai contribuir com a sua ideia, porém uma ideia
jamais pode restringir a outra. Coleta todas essas ideias, tá certo? E lança em cima do produto que não tem qualidade. Certo? É o brainstorm. E aí entramos para o ciclo de PDCA. É uma ferramenta gerencial composta de 4 fases: planejamento, execução, verificação e ACT é atuação. Então, planejamento é a etapa do planejamento, ou seja, definição de metas, né, e das ações necessárias para atingir essas metas. Né? O D, que significa fazer, é a etapa de execução. São colocadas em prática as medidas planejadas, né, na fase anterior. São necessárias a educação e treinamento do pessoal e a coleta dos dados que serão utilizados na próxima etapa. E aí nós vamos para o cheque. Né? O cheque é o quê? Uma verificação da onde? Da execução. E a execução vem do planejamento. Né? Então, verificação do quê? Dos resultados, da avaliação, da efetividade das ações executadas. E depois da verificação vem o quê? A atuação. No processo são feitas as ações corretivas, caso as metas determinadas não tenham aí sido alcançadas. Segundo retorno, em seguida, retorna-se aí a primeira fase, né, do planejamento, e assim o ciclo é girado. Então, o ciclo de PDCA, para você atuar, você tem que verificar primeiro para poder atuar, depois executar o que foi o quê? Planejado. Então, é uma ferramenta muito importante, tá certo? E aqui nós temos o nosso ciclo, né? O ciclo do PDCA, aonde nós temos aqui, ó, o P, que é planejar, o DO é fazer, né? O check é verificar e o ACT é agir. Então, para você agir, primeiro tem que verificar, depois, antes, né, fazer e primeiro planejar. Então, é um ciclo. Plan, do, check e age. Planejar, fazer, checar e agir. Então, é o ciclo de PDCA. Quando você pega esse ciclo de PDCA e transforma tudo isso em informação, você vai ver que você vai conseguir resolver muitos problemas. Então, isso aqui se aplica até na nossa vida. Para você fazer, por exemplo, um trabalho de aula, primeiramente você tem que fazer o que é um planejamento. Por onde você deve começar, que dia da semana, que horário você deve iniciar, quais são, né, as possíveis ferramentas que você tem à sua disposição. Quando você coleta todo esse planejamento, agora você vai o quê? Colocar a mão na massa, ó. Colocar a mão na massa, agora é fazer. Você vai fazer o que você planejou, tá certo? Quando você estiver executando, agora você vai fazer uma correção. Você vai corrigir a sua avaliação, o seu trabalho, né? Verificar, tá certo? Verificar. E depois, agir. Agir o quê? Novamente, né? Novamente, tá certo? Então, olha só, isso aqui é importante e é aplicado, né, em qualquer organização, em qualquer empresa. Tá certo, gente? Então, quero dizer aí o meu parabéns a todos vocês aí, tá certo? E acredito que amanhã a gente já consegue encerrar essa nossa aula. Tá certo, gente? Então, amanhã, no mesmo horário, às 15 horas, tá certo? No mesmo horário, às 15 horas amanhã, nós temos aí a nossa aula ainda de inspetor da qualidade. Nós vamos falar aí sobre a ISO 9001 e também a 14001. Tá certo, gente? Então, um breve abraço a vocês, tá certo? Compartilhe essa live, certo? Então, aguardo vocês amanhã. Amanhã, praticamente, a gente já fecha o nosso ciclo do nosso curso de inspetor da qualidade. Então, né,
corram para o abraço, vocês aí vão entrar em contato e vão receber o certificado de vocês. Tá certo, gente? Um abraço a todos, fique com Deus aí, até mais.